Trekkers, tudo bem? Hoje vamos ter mais um vídeo da nossa série de tudo sobre os personagens de Star Trek. E agora com tudo sobre o comandante William T. Riker. Então, sem mais enrolação, bora lá! Descendente de antepassados Yankees, William Thomas Riker nasceu em 19 de agosto de 2335, filho de Kyla e Beth Riker, no Alasca, na Terra. Seus ancestrais distantes incluíam Thaddeus Riker, um coronel do exército da União que lutou durante a Guerra Civil Americana em meados do século XIX, e um bisavô particularmente robusto. Quando Will tinha apenas 2 anos, deixando seu pai sozinho para criá-lo, os Rikers permaneceram no Alasca por desejo de Beth. A única coisa que mantinha Kyle era o Will, mas ele não se sentia como se pudesse discutir a situação com ele, mesmo quando Will era mais velho. As lembranças da presença de Beth em sua casa no Alasca também foram dolorosas para ambos. Esse trauma inicial criou uma brecha entre os dois Rikers que durou 30 anos. Quando Will começou a estudar em 2340, o menino de 5 anos disse a todos os seus novos amigos que sua mãe ainda estava viva. Eventualmente, ele contou a história com tanta frequência que começou a acreditar na mentira. Logo, sua professora soube desse problema, e ela e Kyle tiveram que conversar com Will e fazê-lo perceber que sua mãe estava morta e não voltaria mais. Will chorou a noite inteira, mas depois percebeu que era um passo importante para aceitar a morte de sua mãe. No entanto, o relacionamento de Will com seu pai continuou a se deteriorar no início da sua adolescência. Muitas vezes ele era deixado para cuidar de si mesmo sozinho, aprendendo assim habilidades como cozinhar. Will nunca foi capaz de se concentrar muito em assuntos como matemática, já que constantemente sonhava acordado com naves estelares. Em 2344, Will e seu pai foram pescar. Will conseguiu fiscar um peixe grande, mas Kyle insistiu em enrolar o peixe. Esse incidente incomodou Will por muitos anos. Ele também praticou amo jiu-jitsu com seu pai. Em 2347, quando Will tinha 12 anos, Kyle admitiu que as habilidades de seu filho no esporte eram superiores, e Will não sabia que a única razão pela qual ele sempre perdia era porque seu pai usava movimentos ilegais de Hachidan Kiritsu. Kyle abandonou Will completamente em 2350, quando Will tinha 15 anos, o que fez com que Will guardasse rancor de seu pai pelos 15 anos seguintes. Will entrou na Academia da Frota Estelar em 2353. Paul Rice estava na academia na mesma época e eles eram amigos. O superintendente de Riker era um vulcano que se deu ao trabalho de memorizar os arquivos pessoais de cada cadete. Durante seu primeiro ano, Riker se sentiu em desacordo com todos, como se o mundo estivesse contra ele. Em um ponto, Riker calculou um ponto cego sensorial em uma nave toliana e se escondeu dentro dela durante uma simulação de batalha. Após a formatura em 2357, Riker ficou em 8º lugar em sua classe. Ele estabeleceu metas elevadas para si mesmo e esperava chegar a capitão antes dos 35 anos de idade. 7 meses após a formatura, o primeiro posto do alferes William Riker foi na USS Pegasus, sob o comando do capitão Eric Pressman. A aparência jovem de Riker lhe rendeu o apelido de alferes cara de bebê, pelo companheiro da tripulação, o tenente Boyle. Phil Wallace era outro amigo de Riker que também estava a bordo da Pegasus. Recém-saído da academia, Riker ainda levava seu trabalho a sério. Lealdade e obediência ao seu comandante eram as principais prioridades. Com seus ouvidos ainda zumbindo com essas palavras como dever e honra, essa atitude fez com que ele se comportasse contra os princípios do Tratado de Alger durante uma crise a bordo da nave. O Capitão Pressman estava testando ilegalmente um protótipo de dispositivo de camuflagem a bordo da Pegasus. Esse projeto ultra-secreto violava o Tratado de Alger, além de não mencionar que era extremamente perigoso para a tripulação.
levando a maioria dos oficiais da Pegasus, como o primeiro oficial e o engenheiro-chefe, a um motim contra o Capitão Pressman. Riker foi o único oficial da ponte a defender o capitão, pegando um phaser e instigando um tiroteio até as cápsulas de fuga da nave. Apenas alguns outros membros da tripulação se juntaram a Riker e Pressman. Uma vez longe com segurança, Riker e os outros observaram enquanto a Pegasus supostamente explodiu, matando os 70 outros tripulantes restantes. Embora Pressman elogiasse Riker por sua lealdade inquestionável, ao longo dos anos Riker começou a ter dúvidas sobre se havia tomado a decisão certa. O juiz advogado-geral da Frota Estelar investigou o incidente da Pegasus, mas os sobreviventes participaram de um encobrimento da verdade. O juiz então descobriu evidências de um motim a bordo da Pegasus antes de sua destruição. Embora uma investigação mais aprofundada tenha sido recomendada, a inteligência da Frota Estelar declarou todo o incidente classificado e nenhum acompanhamento foi realizado. Após o incidente da Pegasus, Riker estava em Beta Z. Enquanto estava lá, ele conheceu Deanna Troi e os dois iniciaram um relacionamento que durou vários anos. Em algum momento durante o início de sua carreira, Riker precisou usar um traje de penas durante uma missão diplomática para Armus 9. Da mesma forma, ele usava peles para se encontrar com um conselho de liderança em Cabatriz. No ano de 2361, Riker foi promovido a tenente e serviu na divisão de operações a bordo da USS Potemkin. A bordo da Potemkin, ele desenvolveu uma tática que envolvia usar o polo magnético de um planeta e desligar todos os sistemas da nave para confundir os sensores de uma nave inimiga. Ele também começou a jogar poker para poder cair nas boas graças dos oficiais superiores em seus jogos, o que parecia óbvio. Felizmente, eles perceberam que ele era jovem e inexperiente e decidiram não usar isso contra ele. Mais tarde, naquele ano, Riker liderou uma equipe para Nervala 4, para resgatar pesquisadores presos no posto avançado naquele planeta. Riker foi o último a sair, e as distorções atmosféricas ameaçaram dissipar seu padrão. Então, o chefe de transporte da Potemkin compensou criando um segundo feixe de confinamento. Apenas um feixe foi necessário para Riker se materializar na nave, então o segundo feixe foi desligado. Mais tarde, ele recebeu uma promoção a tenente-comandante por valor excepcional durante essa missão, e ele foi rapidamente colocado na USS Hood como primeiro oficial. O comandante de Riker na Hood era o capitão Robert De Soto. Seu serviço a bordo da nave foi exemplar, apesar de um incidente onde Riker, arriscando uma corte marcial, se recusou a permitir que o capitão De Soto se transportasse para uma situação hostil no planeta Altair 3. Ele acabou sendo recompensado por essa ação, pois foi o que fez seu perfil se destacar aos olhos do capitão Jean-Luc Picard. Riker recebeu sua primeira oferta de comando sendo a malfadada USS Drake, no ano de 2364. No entanto, ele recusou essa posição por uma oferta muito mais atraente: ser o primeiro oficial da USS Enterprise D. William Riker foi promovido a comandante e primeiro oficial da recém-lançada USS Enterprise D no ano de 2364. Ele foi transportado para o planeta Deneb 4 e conheceu a Enterprise no planeta. A nave havia feito a separação do disco após ser ameaçada pela entidade conhecida como Kill. Riker foi ordenado a realizar um acoplamento manual difícil e incomum com o módulo do disco, que ele conduziu muito bem. Em 2371, a USS Enterprise D foi perdida sobre Viridian 3. A nave foi seriamente danificada pelas Irmãs Duras, e após a separação e a explosão do reator, a seção disco foi jogada na superfície do planeta. Riker foi transferido para a nova USS Enterprise E no ano de 2372, junto com a maioria da tripulação sênior da Enterprise D. Em 2373, a Enterprise participou da Batalha do Setor 001 contra as ordens da Frota Estelar. Graças à intervenção da nave, o cubo Borg foi destruído, mas não antes de lançar uma esfera que gerou um vórtice temporal.
e viajou até o ano de 2063. A Enterprise perseguiu e destruiu a esfera antes que pudesse impedir o primeiro voo de Zefram Crocker a bordo da nave de dobra Fênix. A Fênix foi danificada durante o ataque e vários tripulantes da Enterprise E ajudaram Cochrane nos reparos. Riker também precisava convencer Cochrane da importância de seu primeiro voo de dobra, já que Cochrane considerou cancelá-lo após o ataque no Borg. Riker, junto com Geordi LaForge, estava presente a bordo da Fênix para o voo histórico de Zefram Crocker. Em 2375, Riker, junto com a tripulação da Enterprise E, desafiou as ordens da Federação e se rebelou contra o plano de realocar o povo Baku de seu planeta natal para colher a radiação metafásica do sistema de anéis em seu planeta. Enquanto Picard e o resto da equipe sênior protegiam os Baku no planeta, Riker tirou a Enterprise de Brimpat e alertou o Conselho da Federação sobre os problemas reais em torno da realocação forçada. Durante a viagem para fora de Brimpat, a Enterprise foi atacada por duas naves Sona. A nave foi seriamente danificada no processo e forçada a ejetar seu núcleo de dobra para selar um rasgo no subespaço. Riker precisava inventar uma nova tática na hora, apelidada de a Manobra Riker pelo engenheiro-chefe Geordi LaForge. Ela envolvia coletar gás Metreon com os coletores Buzzard e, em seguida, liberar o gás enquanto a nave continuava em movimento. A nuvem deixada para trás da nave reagiu com as armas isólicas das naves Sano, destruindo uma e praticamente destruindo a outra. Riker então voltou com a Enterprise a tempo de desativar a nave capitânia Roper e transportar Picard para fora do coletor Sona antes que ela explodisse. A última missão de Riker a bordo da Enterprise E foi durante seu encontro com o pretor Shinzon em 2379. Embora Riker estivesse ansioso para começar sua vida a bordo da USS Titan com a conselheira Troi, ele percebeu quão importante era parar Shinzon e estava disposto a sacrificar qualquer coisa para impedi-lo de usar sua arma de radiação Talaron na Terra. A Scimitar lutou e enfraqueceu a Enterprise na Batalha de Best Rift, enviando vários grupos de embarque para a nave. Riker e Worf pegaram um destacamento da segurança para lutar contra os Remanos invasores. O vice-rei Remano entrou nos tubos Jeffers em uma tentativa de chegar à ponte e sequestrar o Capitão Picard. Riker o seguiu e eles lutaram corpo a corpo, com Riker eventualmente matando o vice-rei ao derrubá-lo em um posto de manutenção da Enterprise. Em 2379, Riker decidiu aceitar a promoção a capitão da USS Titan, assumindo o comando da nave naquele ano. Troi também se transferiu para ela. Após Riker assumir o comando da Titan, eles foram despachados para a zona neutra romulana, para servir como uma nave de comando para uma força-tarefa diplomática. Mais tarde, em 2381, Riker e Troi deram as boas-vindas a seu primeiro filho, Thaddeus Troy Riker. Riker estava na ponte da Titan quando foi chamado da enfermaria para descer imediatamente. Ele levou 17 segundos para chegar lá, durante os quais Riker pensou que perderia seu filho ainda não nascido, e todo o futuro de Ted passou diante dos olhos de Riker. Algum tempo depois do nascimento de Ted, ele se encontrou com Picard na Terra para compartilhar uma bebida comemorativa de whisky. Em 2399, o almirante aposentado Picard ainda considerava Riker um colega leal, que não hesitaria em acompanhá-lo em uma missão se solicitado. Na época, Riker havia deixado o serviço ativo da Frota Estelar, embora permanecesse na reserva conforme necessário e se estabelecesse no planeta Nepenthe. Sua casa estava protegida por escudos devido a problemas com os Kzinti. Ele permaneceu casado com Diana Troi e junto com Thaddeus teve uma filha, Kestra. Ted morreu na infância de uma neuroesclerose mendáxica causada por um vírus à base de silício que poderia ter sido curado com o auxílio de uma matriz positrônica ativa. No momento em que Ted foi diagnosticado, no entanto, não havia matrizes ativas a serem encontradas e nenhuma poderia ser feita
devido à proibição da tecnologia após o ataque a Marte em 2385. Picard logo chegou a Nepenthean no final daquele ano, ou só já acha, a quem Riker imediatamente reconheceu como sendo um androide descendente de Data. Como Picard esperava, Riker e Troi se ofereceram para ajudá-lo sem hesitação, abrindo sua casa para ele e Soji pelo tempo que eles precisassem. Pouco depois, Riker deixou temporariamente a aposentadoria para comandar a USS Zen-He, à frente de uma frota dedicada a ajudar os residentes de Coppelius a resistir a um ataque de Zhat Vash, alegando que Coppelius estava sob a proteção da Federação. Porém, a frota Zhat Vash se retirou antes que uma luta pudesse começar. A Zen-He então se retirou de Coppelius com o resto da frota para escoltar os Romulanos do espaço da Federação. Em 2401, Riker voltou para a Frota Estelar em tempo integral. Ele estava programado para fazer um discurso na cerimônia do Dia da Fronteira, e ele ajudou Picard quando Riker soube da mensagem da Dra. Crusher para ele. Após o ataque dos Borgs, praticamente assimilando toda a Frota Estelar, Riker e os outros da antiga tripulação se retiraram para o Museu da Frota, onde LaForge revelou que secretamente passou os últimos 20 anos reconstruindo a USS Enterprise D, recuperando a seção disco de Viridian 3 após sua destruição. A Enterprise enfrentou o cubo Borg sob Júpiter, com Picard e os outros se transportando a bordo da nave Borg para salvar Jack. A Enterprise destruiu o cubo e no último momento Deanna Troi foi capaz de detectar a posição de Riker, permitindo que a Enterprise transportasse Picard, Jack, Riker e Worf, quando o cubo Borg explodiu, acabando com os Borgs de uma vez por todas e quebrando seu controle sobre a Frota Estelar. Então é isso, Treks. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e compartilhe o vídeo para os seus amigos, fãs de Star Trek. Tem aqui o último vídeo que eu postei e a playlist dessa série de tudo sobre os personagens. Clique em qualquer um deles aí para você continuar assistindo. Valeu e vida longa e próspera!